Jeromel, um grande abraço para você, aqui, à tua direita, aqui, ó. Olha aqui para mim, um cara bonito. Parabéns pela tua convocação. Obrigado. No treino de ontem, você participou ativamente ao lado do Gil. Hoje, pelo que soubemos, você também teve uma participação ativa do lado do Gil. Você sente agora que o caminho está aberto para você ser o titular no jogo de quinta-feira? Eu acho que, independente de quem for titular, o grupo está muito coeso, muito unido. E o importante vai ser a gente buscar a vitória. E eu creio que, independente de quem joga, o importante vai ser o objetivo nosso, que é somar os pontos. Treinei uma parte no lado do Gil também. Jeromel, há um bom tempo, né, aqui à sua direita, o seu nome era especulado, comentado para ser convocado para a seleção. Você era muito perguntado sobre isso e falava sempre a mesma coisa. O pensamento estava no Grêmio, que seleção era consequência. Agora que você está aqui na seleção, como é que é efetivamente ser um jogador de seleção e que avaliação que você está fazendo desses primeiros trabalhos aqui? É um prazer enorme, uma honra vestir essa camiseta e representar o nosso país, que é o Brasil. E eu tenciono, como eu sempre disse anteriormente, fazer o que eu venho fazendo ao serviço do Grêmio, dando o meu melhor, sempre que tiver oportunidade, dentro do campo, em todos os treinamentos, para ajudar o grupo todo. Jeromel, aqui, tudo bem? Boa noite. Você é uma das caras novas, né? E sempre que há uma troca de técnico, se fala em recomeço, se fala em talvez uma renovação, e as caras novas representam essa renovação. Dos 10 técnicos das seleções das eliminatórias, ou das 10 seleções, 5 vão estrear treinadores nessa rodada, né? Metade das seleções vão debutar um novo técnico. Significa mudança. Como é para o jogador? Significa mesmo recomeço quando tem um técnico novo? É tudo do zero? Você se sente mais confiante? Você sente que tem mais oportunidade por ser um técnico novo do que se fosse um antigo? Eu creio que é um recomeço, então todo mundo quer buscar o seu espaço, todo mundo dá um pouquinho a mais, todo mundo quer demonstrar, porque uma coisa é você trabalhar com alguém que já te conhece, que você já conhece o trabalho, querendo ou não, com o passar do tempo você dá uma relaxada, alguma coisa similar assim. E quando é um treinador novo, você vê, acho que historicamente, retrospecto, se você pegar treinadores novos nos inícios, falando pelos clubes, não pelas seleções, é claro, a maioria dos treinadores novos que debutam pelo time, eles saem com a vitória. Jeromel, aqui no meio. Foram mais de 10 anos de Europa, chegou a ser eleito o melhor zagueiro do Campeonato Português, foi capitão na Alemanha, passou pela Espanha, finalmente chegou a tua oportunidade na seleção brasileira. Pensando na tua trajetória até chegar ao dia de hoje, dá para pensar em alguém especial? As pessoas que te ajudaram a chegar aqui até esse momento, tem algum agradecimento para fazer? Com certeza que não falta agradecimento, né, nesse longo percurso. Muita gente me ajudou, muita gente esteve ao meu lado, minha família desde o começo, meus pais, minha esposa, tudo isso. E tem uma pessoa que eu não tive a oportunidade de agradecer ainda, e você está me dando essa oportunidade, que quando eu estava com 17 anos, estava no Palmeiras, fui passar do juvenil para o júnior e não me aproveitaram e me mandaram embora. Eu fui para Chaves, na casa de um tio de um amigo meu, que me recebeu de braços abertos, não me conhecia de lugar nenhum, não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. E o Joaquim Carneiro, que mora lá numa cidade de Chaves, lá atrás dos montes, lá no norte de Portugal, ele me tratou como se fosse da família, me deu casa, alimentação, cuidou de mim lá até o Chaves me dar um lugar para ficar. Isso daí eu tinha um mês lá na Europa, não conhecia ninguém, não tinha amigo, não tinha família, não tinha nada. E o cara que foi comigo, meu amigo, que era sobrinho dele, foi embora. E ele deixou eu morar já com a mãe dele lá na casa da senhora, que já falecida, hoje tia Hermínia, que cuidou de mim como se eu fosse da família. Então, agradecimento muito para essa pessoa que me ajudou e, não falo com ele há um montão de tempo. E podendo citar o nome dele aí. Jeromel, essa larga experiência que você já tem, de clubes inclusive, já deve ter acontecido mais de uma vez de se fazer treino fechado, treino secreto, etc. E talvez o jogo seguinte você tenha ganho, ou empatado, ou perdido. Deve ter vivido todo esse tipo de situação. Então, o que você acha de fechar treino, fazer mistério? Funciona? Ou, nesse caso específico, que é uma estreia, ninguém sabe quem o Tite vai colocar, que forma vai jogar, faz mais sentido ainda por ser uma estreia? Eu acho que faz muito sentido pelo fato da gente se preservar, ele está formando um grupo, formando as ideias, ele quer demonstrar muito as ideias dele, que a gente está comprando, está acreditando, e então a gente conversa bastante, ele orienta, ele para o treinamento, e a gente podendo esconder essas nossas armas, acho que é uma vantagem para a gente, ele está fazendo uso disso. Jeromel, buenas noches, bienvenido a Ecuador acá, a su derecha. Opa. Acá. Primero, ¿cuál es su concepto, su criterio de la selección ecuatoriana?
y si con Miller Bolaños pudo conversar algo respecto al partido, alguna broma, alguna conversación sobre el encuentro. Gracias. Ainda não tive a oportunidade, porque eu fui chamado de última hora, e quando eu me arrumei para vir, eu não tive mais contato com ele. Com certeza ele vai me ligar amanhã para me encher o saco, mas a gente está ciente que a seleção do Equador é uma seleção de muita qualidade, está dividindo a liderança do grupo com o Uruguai, não é por acaso, jogadores muito rápidos, ali atrás com imposição física, e a gente vai trabalhar e estudar bastante para neutralizar esses pontos fortes do adversário. O Jeromel, aqui desse mesmo lado. Aqui, ó. No seu clube você trabalha com um técnico, com o Roger, que aparenta ter alguma coisa em comum com o Tite, né? Talvez alguns conceitos, forma de lidar com o atleta, não por acaso o Roger foi atleta do Tite. Queria saber se de fato eles têm algo em comum e se você acha que isso pode acelerar a sua adaptação ao modo de trabalho do Tite. A gente tem visto que ele tem optado por alguns jogadores que ele já conhece, que já entendem a forma que ele trabalha. Você acha que o fato de você trabalhar com o Roger pode acelerar essa adaptação pela semelhança dos dois? Com certeza, eles têm muita coisa em comum. A gente teve só 2 oportunidades de treinamento ainda, mas já deu para reparar que questões táticas eles trabalham muito parecido defensivamente, e isso pode ser que ajude a aceleração de formar esse grupo, de ele assimilar as ideias deles, tanto na conversação, para conversar com os outros atletas e tudo isso, para passar o que a gente sabe. Então, com certeza, isso ajuda a acelerar esse processo. Jeromel, prazer. Fernando Bandeirantes, nunca conversamos pessoalmente. Prazer. A gente percebe sempre ao longo dos times da história, da trajetória do Tite, equipes muito fortes defensivamente, a tua área, e um time extremamente que preserva e valoriza demais o coletivo. É um começo, segundo treino, vem o terceiro, e pouco mais pode se fazer. Mas pelas essas conversas reservadas, essa privacidade, a seleção brasileira vai ser como? Eu espero que Essa nova seleção. Eu espero que seja uma equipe coesa, que muito brigadora, competitiva, agressiva, e quando tiver a posse de bola, com a qualidade individual, possa fazer a diferença. Jeromel, bienvenido. ¿Cuánto han analizado podría afectar al juego de la selección ecuatoriana la ausencia de Luis Antonio Valencia? Y del resto de jugadores, ¿nos podrías contar qué han analizado? ¿Cuál podría ser un jugador que les preocupa? Eu acho que a seleção equatoriana tem jogadores de muita qualidade. Eles não vão poder contar com Valência, como você disse, mas tem, por exemplo, o Miller Bolaños, que joga comigo lá no Grêmio. É um jogador de extrema qualidade. A gente enfrentou recentemente o Equador e já sabe das dificuldades que vai ser o jogo. Então a gente vai estar focado em analisar o estilo de jogo deles, a sequência que eles têm, como eles vêm se portando, para a gente tentar neutralizar os pontos fortes deles. Jeromel aqui. Tudo bem? Tudo bem. Vale FM, Juazeiro do Norte, apresentando o Nordeste brasileiro. Perguntas, parabéns pela seleção brasileira, tá? O Casemiro escondeu o leite, não quis dar nenhuma pista em relação a como é que o Brasil deve jogar ou escala. Tu podias adiantar para a gente a escala ou como o Brasil vai jogar amanhã? Acho que se pudesse o treino ia ter sido aberto, né? Como foi fechado, eu vou ficar do lado do Casemiro aí nessa. As 3 últimas aqui. Boa noite, Jeromel. Boa noite. Você está na seleção, é destaque do Grêmio já há 2 ou 3 anos, só chegou agora à seleção e porque o Rodrigo Caio foi cortado. E ainda tem o Thiago Silva, que não foi convocado, tem o Davi Luiz, que não foi convocado, o Marquinhos, disputado no mercado europeu aqui, talvez seja reserva. Hoje, você acha que o futebol brasileiro tem mais bons zagueiros do que bons atacantes? De repente, é mais difícil chegar na seleção hoje sendo zagueiro do que sendo atacante? E por que você acha que aconteceu isso? Não, acho que a seleção brasileira em termos de seleção, é o grupo mais qualificado que tem, são os jogadores mais de qualidade, historicamente falando. O Brasil sempre teve jogadores de muita qualidade, e agora a gente vem numa situação que o Brasil está evoluindo muito taticamente, tecnicamente, então, em termos defensivos, os zagueiros vão crescendo bastante, você vê que todo mundo passou ali no Brasil e depois vai para a Europa e para outra situação. Então, todo mundo vai ter oportunidade, isso que o professor tem falado, a gente trabalha nos clubes para ter essa oportunidade. Jeromel, boa noite. Boa noite. Jeromel, mais lá de Miller Bolaños, que é o seu companheiro no Grêmio, que outros jogadores destaca você na seleção do Equador? Que outros nomes? Eu gosto muito do jogador no meio-campo deles, o Noboa, que tem muita qualidade. E, bom, eu acho que o forte do Equador, desde o começo das eliminatórias, foi o conjunto, porque jogavam todos muito juntos, defendiam muito forte, saíam rápido no contra-ataque. E tem jogadores de qualidade, mas a gente vai estar atento para neutralizá-los. Aqui, Jeromel, para a gente fechar. Como tem sido o contato com o Neymar depois que ele pendurou uma medalha de ouro no pescoço? Como que ele está
o popular do futebol está metido com vocês, brincando bastante, que é medalha de ouro. Como está o convívio com o Neymar na concentração nesses dias? Eu só tenho que agradecer a ele, ao grupo todo. Primeira vez que eu venho, tenho a oportunidade de estar aqui desse lado, na seleção brasileira, e todo mundo me recebeu muito bem. E eu acho que o caráter humano dessa seleção do Brasil vai ajudar bastante na formação do grupo que o Tite quer. O Neymar está bem pra caramba, está felizão. Valeu, boa noite.